Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 29 de dezembro. Eu sou o Thiago Tiburcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Faltam 3 dias para a posse de Dilma Rousseff. A solenidade marca o início do segundo mandato da presidente. O evento vem sendo preparado há meses pelos cerimoniais do Congresso e da Presidência da República. Nesse domingo, um ensaio da cerimônia movimentou o centro de Brasília. O Congresso está preparado, então, para mais uma posse presidencial? O Congresso está sempre preparado para mais uma posse presidencial. E não é só o Congresso que está pronto. O cerimonial da Presidência da República cuidou de todos os detalhes que ocorrem fora da sede do Poder Legislativo. Logística que envolve as Forças Armadas, as Polícias Federal, Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. Tudo para garantir o brilho de ver o tradicional Rolls-Royce partir da Catedral de Brasília. A rampa do Congresso Nacional se transforma em um tapete branco que leva a presidente reeleita rumo ao momento mais solene, o juramento e o primeiro discurso do novo mandato. O palco é o plenário da Câmara dos Deputados. 66 delegações estrangeiras confirmaram presença. 27 delas enviarão os chefes de Estado. Um recorde de participação internacional. Durante o ensaio, a coordenadora-geral da cerimônia de posse no Congresso explica os detalhes da solenidade. Cada detalhe faz a diferença, vocês viram, né? É muito detalhe e a cada ano tem uma novidade, né? Então, a novidade vem ou não vem acompanhada com alguém no carro, onde vem o vice-presidente, vem no outro carro, ou seja, tudo isso tem que ser ensaiado e a gente tem que passar por todas as possibilidades. E o ensaio não poderia ser completo sem a revista As Tropas, símbolo da união cívico-militar que sustenta a democracia brasileira. Um ciclo que se completa. A cerimônia de posse presidencial termina aqui, no Palácio do Planalto, onde teve início horas antes, com a saída da presidente e do vice-presidente reeleitos a caminho da Catedral de Brasília, onde você acompanhou todo o início deste ensaio, que vai culminar com a grande festa do dia 1º de janeiro de 2015. Diminuir as desigualdades entre as regiões brasileiras é o que prevê projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. O Brasil é o 4º país mais desigual da América Latina e do Caribe, atrás apenas de Guatemala, Honduras e Colômbia. É o que aponta estudo da ONU. Nós temos um país continental. Então, logicamente, que nós temos regiões muito grandes, nós temos cidades maiores, às vezes, que muitos países da América Latina. Então, para que o nosso PIB, o nosso orçamento, dê conta das nossas assimetrias regionais, ele deveria ser muito mais do que os 4 trilhões que nós temos hoje enquanto PIB, enquanto orçamento. A desigualdade se reflete na economia regional. Levantamento do IBGE de 2011 compara o PIB per capita das 5 regiões. A divisão do que foi produzido em um ano pelo número de habitantes. O Sudeste é o mais rico, com R$ 28.300 por habitante. Em segundo lugar está o Centro-Oeste, com R$ 27.800. O Sul vem em terceiro, com R$ 24.300. O PIB per capita do Norte é R$ 13.800, menos da metade do Sudeste. O mais pobre é o Nordeste, com R$ 10.300. O que se verificou nos anos recentes é que o país enriqueceu, todas as regiões enriqueceram, se nós olharmos, por exemplo, o PIB per capita. Todavia, as desigualdades persistem. As distâncias entre os maiores e menores PIB per capita continuam as mesmas, praticamente. A Constituição determina. O orçamento elaborado pelo Congresso Nacional tem a função de reduzir as desigualdades regionais. O Senado estuda uma nova forma de distribuir os recursos. Para isso, 2 critérios seriam levados em conta: a renda e a população do Estado. Quem tiver menor renda e mais habitantes leva uma fatia maior do bolo. Hoje o orçamento é dividido assim: uma parte financia a Seguridade Social,
Outra concentra investimentos das estatais autossuficientes, como a Petrobras. O restante forma o chamado orçamento fiscal. Pela proposta, os recursos da Seguridade ficam preservados. O dinheiro a ser distribuído entre os estados deve vir dos investimentos das estatais e do orçamento fiscal. Se a regra já valesse para 2015, representaria quase 160 bilhões de reais, 7,6% do total estimado para o orçamento. O que esse projeto traz de novo é um regramento, uma disciplina maior da forma de aplicação desses recursos, porque eventualmente podem ocorrer concentrações de recursos, por exemplo, na região sudeste, que tem mais capacidade gerencial de receber e executar empreendimentos, então ele tenta desconcentrar um pouco mais esses recursos. Não é você criando indústria ou dando mais recursos para a região que você diminui a assimetria. Agora, você ter pessoas que trabalhem, que abram campo de trabalho, que sejam capacitadas, que sejam capacitadas para trabalhar nessa indústria, que é importante. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui do Senado se reuniu 46 vezes em 2014. Foram 26 sessões deliberativas e 20 audiências públicas. A comissão ouviu os ministros da Educação, da Cultura e do Esporte e ainda um professor da Agência Espacial Americana, a NASA, e o sociólogo e escritor italiano Domenico De Masi. Acompanhou as obras da Copa do Mundo, debateu mudanças na política nacional de drogas e a construção de uma base curricular nacional comum. Este ano, os senadores analisaram 148 matérias, 43 projetos de lei do Senado, 40 projetos de lei da Câmara e mais projetos de resolução, requerimentos e emendas à lei orçamentária. O projeto que dificultava o fechamento de escolas no campo, em aldeias indígenas e em comunidades remanescentes de quilombos, foi aprovado na Comissão de Educação e se tornou lei. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral, apenas do órgão gestor, que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. A destinação dos bônus de assinatura de contratos de exploração da camada pré-sal para a saúde infantil e educação também foi aprovada. No leilão do Campo de Libra, o valor dos bônus foi de 15 bilhões de reais. Nós apresentamos um projeto para que esses recursos possam ser direcionados para a educação básica pública e para a saúde pública infantil, de modo que os recursos do bônus de assinatura que vão para o governo possam ir diretamente para essas áreas, que são áreas essenciais para a população brasileira. A federalização da educação básica também esteve na pauta da comissão. Um projeto aprovado determina que os eleitores decidam em um plebiscito se estados e municípios devem continuar responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental e médio. A federalização significaria o aporte para a educação sair do governo federal, que é onde está o dinheiro. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que pode tornar crime o trote violento. A pena prevista é detenção de 6 meses a 2 anos. Deixa de ser trote para ser um crime. E, por ser crime, tem que ser tratado como tal. E ficamos por aqui. Continue com a nossa programação.